A ligação chegou às 9 horas de uma terça-feira. Eu estava na cozinha do escritório, misturando mel na minha segunda xícara de chá de camomila, quando meu telefone acendeu com o nome da minha irmã. Luciana nunca liga antes do meio-dia. Nunca. Algo apertou meu peito quando atendi. Ela se foi, Renata. Disse com a voz monótona, vazia. Mamãe faleceu há cerca de 20 minutos. Lembro-me de pousar minha caneca com um cuidado estranho e deliberado. Como se, ao colocá-la perfeitamente no balcão, todo o resto de alguma forma também se encaixasse. Estou com ela agora, continuou Luciana. A enfermeira da casa de cuidados São Lucas disse que foi tranquilo. Ela simplesmente parou de respirar. Eu não chorei, não falei. Apenas fiquei ali, observando o vapor subir do meu chá, pensando em como nunca mais tomaria um chá com ela. Renata, você está aí? Sim, estou aqui. Minha voz soou estranha. Longe. Vou reservar um voo hoje. Estarei aí hoje à noite. A porta da cozinha se abriu e entrou Paulo Menezes, vice-presidente de desenvolvimento de negócios e o mais próximo que eu tinha de um mentor na Bravinvest Consultoria Financeira. Virei-me, apertando o telefone mais perto. Cuide de tudo aí, disse a Luciana. Estou voltando para casa. Paulo me observava com as sobrancelhas erguidas enquanto eu desligava. Devo ter parecido péssima, porque seu sorriso irônico de sempre suavizou um pouco. Tudo bem? Abri a boca para contar a ele sobre aquele homem que me apoiou em 2 promoções e que me dizia que eu o lembrava da filha dele. Mas meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de Eduardo Farias, CEO e fundador. Meu escritório. Agora. Paulo olhou para o meu celular. Melhor não deixá-lo esperando. Ele está em polvorosa desde que os números de Tóquio chegaram. Deixei meu chá fumegando no balcão. Estaria frio quando eu voltasse. Frio como o corpo da minha mãe, que jazia em uma cama de cuidados paliativos a mais de 11.800 quilômetros de distância, enquanto sua filha mais velha entrava na Toca do Dragão. Antes de entrar no que aconteceu em seguida, provavelmente preciso me apresentar. Sou Renata Cardoso, 32 anos, estrategista sênior de investimentos da trabalhei na Bravinvest Consultoria Financeira. Durante 8 anos, desenvolvi modelos financeiros que ajudaram milionários a se tornarem bilionários, enquanto as parcelas do meu empréstimo estudantil consumiam metade da minha renda mensal. A ironia não me passava despercebida. Sou a mulher que se formou como a melhor da turma e ainda teve que levar café para as reuniões por 6 meses antes que alguém se desse ao trabalho de aprender meu nome. Aquela que trabalhou na véspera de Natal enquanto os colegas estavam com suas famílias, porque se você não tem filhos, qual é o problema? A mulher que usava os mesmos 3 trajes profissionais em rodízio porque parecer muito feminina significava não ser levada a sério, mas parecer muito masculina significava ser rotulada como difícil. E fui a filha que se mudou para o outro lado do país, longe da mãe moribunda, porque uma oportunidade de emprego era boa demais para deixar passar. A filha que prometeu visitá-la todo mês, mas em vez disso, fazia uma média de a cada 3 meses. A filha que dizia que teria tempo depois, até que, de repente, não tinha mais. Se você ainda me acompanha, talvez seja melhor se inscrever. Não sei se farei outro vídeo depois deste, mas acho que nos veremos. Enfim, o escritório de Eduardo Farias ocupava o canto nordeste do 47º andar. Janelas do chão ao teto. Arte moderna que provavelmente custava mais do que a casa dos meus pais. E uma mesa grande o suficiente para pousar um pequeno avião. Ele não olhou para cima quando entrei. Apenas continuou rolando as páginas no celular. A equipe da família Chen de Singapura pousa ao meio-dia, disse ele, ainda sem olhar para mim. Marcelo Nogueira os trará direto do aeroporto para cá. Fiquei ali, parada, com a mente lutando para se desviar da morte da minha mãe e focar na chegada do cliente de Singapura. O negócio com o Grupo Jian finalmente saiu. Está marcado. Para quinta-feira. Eduardo então ergueu os olhos, estreitando-os com seus olhos cinza-aço. O CEO deles teve um conflito de agenda. Eles adiantaram. O Marcelo me ligou ontem à noite. Marcelo, o gerente de contas que sempre levava o crédito pelo meu trabalho. Que tinha meu número, mas não se preocupou em me avisar sobre essa mudança enorme. Preciso reservar um voo. Me ouvi dizendo. Minha mãe acabou de falecer. Preciso ir para casa hoje.
Houve um momento, apenas um lampejo, em que algo parecido com simpatia cruzou o rosto de Eduardo. Então desapareceu, substituído pela expressão que eu já vira inúmeras vezes em reuniões de diretoria: calculismo. Que momento infeliz, disse ele pousando o telefone. Mas Leonardo Chen solicitou especificamente a estrategista, que construiu o modelo de aquisição. É você. Minha mãe acabou de morrer. Repeti, mais alto desta vez, como se o volume fosse suficiente para me fazer entender. Ele se recostou na cadeira. Renata, eu entendo que isso é difícil, mas estamos falando de uma comissão de 3 milhões de reais. Este é o acordo que nos coloca no mercado asiático. Você trabalhou nisso por meses. Eu posso apresentar remotamente, ou o Marcelo pode. A família Chen é da velha guarda. Eles não confiam em nada que não possam ver pessoalmente. Ele suspirou, adotando o que agora reconheço como sua voz de líder compassivo e experiente. Tire folga amanhã. Assim que assinarmos o acordo hoje, você poderá tirar licença por luto. Mas perca esta reunião e não terá um emprego para o qual possa voltar. Fiquei ali, sentindo algo se partir dentro de mim. Não apenas rachar, quebrar mesmo, como uma fundação sob pressão demais. 8 anos de pressão. 8 anos ouvindo. Só mais uma coisa, Renata. E a equipe precisa de você, Renata. E ninguém entende esses modelos como você, Renata. Minha mãe morreu. Eu disse pela 3ª vez. E sinto muito pela sua perda. Respondeu Eduardo já olhando para o celular. Mas o cliente de Singapura chega em 2 horas. Faça a sua escolha. Você já teve aquele momento em que seu corpo parece saber o que fazer antes mesmo que seu cérebro perceba? Saí do escritório de Eduardo. Passei pela minha mesa com sua plantinha triste que eu regava fielmente toda segunda-feira. Passei por Paulo, que gritou algo atrás de mim, que eu não ouvi. E entrei na sala de conferências principal. Estava vazia, exceto pela Carla Lima, do marketing, que preparava seus materiais de apresentação para a reunião de Singapura. Ei, disse ela, olhando para cima. Parece que você viu um fantasma. Minha mãe morreu esta manhã. Contei, a ela pela primeira vez em voz alta, para alguém que não fosse da família, ou o Eduardo. As mãos de Carla congelaram no meio do movimento. Meu Deus, Renata, me desculpe. Eduardo disse que se eu perder a reunião com o Chen, estou demitida. Os olhos dela se arregalaram, o rímel emoldurando a expressão subitamente irritada. Isso é ilegal. Tem que ser ilegal. Talvez fosse. Eu não sabia. O que eu sabia é que no mundo dos serviços financeiros, as pessoas desapareciam o tempo todo por contrariar a pessoa errada. Não eram demitidas oficialmente, apenas afastadas gradualmente até entenderem a mensagem e irem embora. Preciso do seu laptop, eu disse, o plano se formando enquanto falava. E preciso que você vá até a minha mesa e pegue o pendrive. Azul na gaveta de cima. O que você vai fazer? Perguntou Carla, já desligando seu MacBook. Olhei ao redor da sala de conferências, para a mesa polida onde eu havia me sentado em centenas de reuniões, para o quadro branco imaculado onde havia desenhado projeções financeiras que renderam milhões a homens como Eduardo, enquanto eu me virava no meu estúdio. Vou fazer as 2 coisas, eu disse. Vou enterrar minha mãe e fechar este negócio. Carla me entregou seu laptop. Seja lá o que você esteja planejando, eu topo. E foi aí que eu disse a ela exatamente o que precisava. As 2 horas seguintes foram um borrão de atividade proposital. Abri o modelo de aquisição da família Chen, minha obra-prima de engenharia financeira, que levei 6 meses construindo. Eu conhecia cada variável, cada fórmula, cada suposição. Testei o modelo contra quedas de mercado, turbulências políticas e flutuações cambiais. O que Eduardo não sabia, o que ninguém sabia, era que eu havia criado uma versão sombra, uma versão em que os números ainda funcionavam, ainda mostravam os mesmos belos retornos, mas com uma diferença crucial. Ela protegia os trabalhadores da indústria taiwanesa que o grupo Jian planejava substituir pela automação. Minha mãe, Dona Teresa, foi sindicalista por 30 anos. Filha de imigrantes chineses que trabalharam em fábricas a vida toda, ela me criou ouvindo histórias de exploração, de pessoas tratadas como máquinas, a serem modernizadas ou descartadas. Os números na página são sempre pessoas. Renata!
Ela me disse quando consegui meu primeiro emprego na área financeira. Nunca se esqueça disso. Eu havia esquecido. Ou pelo menos me acostumado a fingir que havia esquecido. Liguei de volta para Luciana. Não consigo pegar voo antes de hoje à noite, disse a ela, com os dedos voando sobre o teclado. Comece a planejar a cerimônia para sexta-feira. Eu cuido das flores favoritas da mamãe. Flores brancas, disse Luciana automaticamente. E o hino da Marinha. Pai eterno, forte para salvar. Confirmei. Estava tocando quando minha mãe conheceu seu Jorge em um baile da USO, em 1983. Estarei lá hoje à noite, prometo. Em seguida, liguei para Marcelo, que estava acompanhando a equipe da família Shen no aeroporto. Hey, pequena mudança de planos, eu disse, tentando soar casual, mas com autoridade. Eduardo quer que usemos o Centro Empresarial Paulista para a reunião. É mais impressionante para os clientes. Você pode levá-los para lá? Desde quando? Perguntou Marcelo desconfiado. Desde que a administração do prédio acabou de nos informar que estão testando o sistema de supressão de incêndio na nossa sala de conferências hoje. Quer explicar os pontos do acordo enquanto estamos todos sendo molhados com água? Ele não questionou mais. Às 11h45, entrei na sala de Eduardo sem bater. Ele estava ajeitando a gravata no reflexo do celular. Mudei a reunião para o Centro Empresarial Paulista. Eu disse. Problema de manutenção no prédio. Ele franziu a testa. Por que não fui informado? Estou informando agora. Os carros já estão esperando lá embaixo. Já mandei a Carla na frente para preparar tudo. Por um momento achei que ele fosse contestar, mas Eduardo Farias tinha um medo patológico de parecer desinformado. Ele assentiu, como se aquele tivesse sido o plano desde o início, e pegou o paletó. Enquanto descíamos no elevador, olhei para aquele homem que acabara de me forçar a escolher entre o funeral da minha mãe e a minha carreira. E não senti nada. A raiva viria depois. Naquele momento havia apenas clareza. Saímos para o sol de outubro. Apontei para o carro preto parado na calçada. Essa é a nossa carona, eu disse. Só preciso pegar uma coisa no meu carro. Te encontro lá em 30 segundos. Eduardo assentiu, indo em direção ao carro enquanto verificava as mensagens no celular. Observei-o entrar. Observei o carro se afastar do meio-fio e sussurrei as 7 palavras que mudariam tudo. Ele não vai para a reunião certa. Então me virei. Caminhei até o estacionamento, entrei no meu carro e dirigi até o Aeroporto Internacional de Guarulhos, deixando Eduardo Farias a caminho de uma sala de conferências vazia do outro lado da cidade. Enquanto isso, os 3 milhões de clientes de Singapura chegavam ao nosso prédio, onde Carla os aguardava para recebê-los e conduzi-los a uma apresentação, que mudaria tudo. Mas isso era só o começo do que eu havia planejado. Quero deixar uma coisa clara. Não sou uma daquelas pessoas que planejam elaboradas fantasias de vingança. Pelo menos nunca pensei que fosse. O que estava acontecendo ainda nem era sobre vingança. Era sobre sobrevivência. Sobre recusar uma escolha impossível. Ao entrar na rodovia em direção ao aeroporto, liguei para Carla. Eles estão aqui, disse ela sem preâmbulos. Todos os 7. A família Shen, sua equipe jurídica, seus consultores financeiros, e Marcelo ligando para Eduardo a cada 30 segundos, cada vez mais em pânico. O telefone dele está indo direto para a caixa postal, isso porque o celular dele estava no modo avião. Eu me estiquei e liguei o interruptor enquanto apontava algo no contrato durante a viagem de carro. Uma coisinha. Algo que ele não notaria por pelo menos 1 hora em meio à confusão. Dê a eles o bom café, instruí. Os grãos etíopes. Escondemos do marketing e colocamos na sala de conferências leste, aquela com vista para a ponte. Já terminado, respondeu Carla fazendo uma pausa. E a sua apresentação? Olhei para o relógio no painel, que marcava exatos 26 minutos. Você configurou o link do vídeo? Sim, mas Renata, você tem certeza disso? Não. Eu não tinha certeza de nada, exceto de que minha mãe estava morta. E eu não ia perder a despedida porque um homem de terno caro achava que o dinheiro dele era mais importante que a minha dor. Só se certifique de que todos estejam em seus lugares pontualmente às 12h30, eu disse. E Carla, obrigada. Terminal do aeroporto era um borrão de corpos e barulho. Encontrei um banheiro familiar,
Um daqueles quartos individuais. Me tranquei e peguei o laptop. Usando meu celular como hotspot, acessei a plataforma segura de videoconferência que usávamos para conectar com os clientes. 12h20. Retoquei a maquiagem com as mãos trêmulas, alisei o cabelo e ajeitei a blusa. Lá, no banheiro do Aeroporto Internacional de Guarulhos, preparei-me para fazer a apresentação mais importante da minha carreira. Exatamente às 12h30. Cliquei em entrar na reunião. A tela se encheu de rostos ao redor da nossa mesa de conferências. O patriarca da família Chen, Leonardo Chen, estava sentado ao centro, ladeado pela filha Liali e pelo filho. Os consultores estavam alinhados nas laterais. Carla sentava-se na outra ponta, fazendo um leve sinal de positivo, distante dos demais. Boa tarde de São Paulo! Comecei, com a voz mais firme do que me sentia. Sou Renata Cardoso, estrategista sênior de investimentos da Brava Invest Consultoria Financeira. Peço desculpas pela apresentação virtual. Fui chamada para uma emergência familiar. Renato Chen franziu a testa ligeiramente. Aos 78 anos, ele era da velha guarda em todos os sentidos, sendo famoso por preferir reuniões presenciais. No entanto, continuei. Acredito que o que estou prestes a mostrar valerá o formato não convencional. Pelos próximos 45 minutos, apresentei a eles meu modelo alternativo de aquisição. Não aquele que havia sido aprovado por Eduardo, aquele que protegia os trabalhadores taiwaneses e ainda proporcionava o retorno de 18% que a família Chen queria. Mostrei a eles como a automação não era necessária para a lucratividade e como manter a força de trabalho experiente reduziria os problemas de controle de qualidade que afetavam os novos sistemas automatizados. Essa abordagem oferece algo mais valioso do que um aumento marginal nos lucros de curto prazo. Eu disse a eles que isso proporciona estabilidade, conhecimento institucional e, o mais importante, prestígio. Renato Chen arqueou as sobrancelhas ligeiramente diante do meu uso do conceito chinês. Os atuais protestos trabalhistas em Taiwan atraem atenção internacional, continuei. Ao manter a força de trabalho, vocês se posicionam como líderes corporativos responsáveis, em vez de oportunistas que buscam cortar custos. A boa vontade, por si só, abrirá portas em toda a região que, de outra forma, poderiam permanecer fechadas. Respirei fundo, ciente de que estava prestes a cruzar uma linha que não podia descruzar. Minha mãe faleceu esta manhã, eu disse, com a voz finalmente trêmula. Ela era filha de operários taiwaneses que vieram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor. Passou a carreira lutando pela proteção dos trabalhadores. E enquanto preparava esta apresentação para vocês, fiquei me perguntando o que ela pensaria do meu trabalho. A sala de conferências estava em silêncio absoluto. Eu podia ver Renato Chen me observando através da tela. Senhor Chen, acredito que esta abordagem alternativa honra o legado da minha mãe e, ao mesmo tempo, atende aos seus objetivos financeiros. Não se trata apenas de boa ética, mas também de bons negócios. Houve um longo momento de silêncio. Então Renato se inclinou para a frente. Onde está o Sr. Farias? Perguntou. Inevitavelmente detido. Respondi suavemente. Mas estou autorizada a negociar os termos finais. Isso era, claro, uma mentira descarada. Renato trocou olhares com o filho, depois com a filha. Uma comunicação familiar silenciosa se passou entre eles. Senhorita Cardoso, disse ele finalmente. Meus pêsames pela sua perda. Minha mãe trabalhou em uma fábrica têxtil por 40 anos. Suas mãos nunca estavam isentas de calos. Ele fez uma pausa. Vamos prosseguir com o seu modelo. Senti uma onda de algo. Não exatamente vitória. Não exatamente vindicação. Algo mais complexo. Obrigada, Sr. Chen. Carla fornecerá os contratos que refletem esses termos. Enquanto me preparava para desligar, Renato Chen acrescentou. E senhorita Cardoso, vá enterrar sua mãe com honra. Os negócios podem esperar. Encerrei a ligação, fechei o laptop e finalmente me permiti chorar. Meu voo já estava chegando quando Eduardo percebeu o que tinha acontecido. Meu celular explodiu de notificações. Primeiro mensagens, depois correios. De voz, cada um mais apoplético que o anterior. Onde diabos você está?
Os clientes estão aqui. Não na Centro Empresarial Paulista. Me ligue imediatamente. E finalmente, você está demitida. Não se incomode em voltar. Desliguei o celular enquanto me acomodava no assento. 6 horas para atravessar o país de avião. 6 horas para processar o que eu tinha acabado de fazer. Eu tinha destruído minha carreira. 8 anos na empresa perdidos. Minha reputação no setor possivelmente irrecuperável. A hipoteca do meu apartamento, que eu mal conseguia pagar, mesmo com meu salário de estrategista sênior. O que aconteceria com isso agora? Mas eu também tinha feito outra coisa. Honrado minha mãe da única maneira que sabia. Usei meus modelos financeiros, as habilidades que ela sempre considerou com uma mistura de orgulho e desconfiança, para proteger pessoas como seus pais, como as pessoas que ela passou a vida defendendo. Em algum lugar em Ohio, percebi que estava sorrindo. Os 3 dias seguintes se passaram na névoa surreal do luto e dos preparativos do funeral. Luciana e eu separamos os modestos pertences da Dona Teresa. Em seu apartamento assistido, discutimos sobre o elogio fúnebre, choramos por sua coleção de ímãs de geladeira de lugares que ela visitou, e bebemos vinho barato direto da garrafa, como costumávamos fazer na faculdade. Ela guardou tudo o que você lhe enviou. Luciana me contou, apontando para uma caixa de sapatos cheia de cartões postais e lembrancinhas das minhas viagens de negócios. Até a bolinha anti-estresse idiota daquela conferência em Dallas. A culpa me invadiu. Todas as visitas que cancelei, as ligações, que interrompi por causa de emergências no trabalho. A última vez que vi minha mãe, 2 meses antes, quando passei metade da consulta em e-mails por causa de uma situação crítica com um cliente. Ela estava orgulhosa de você. Disse, Luciana, lendo meus pensamentos como só irmãos conseguem. Ela nem sempre entendia o que você fazia, mas estava orgulhosa. O funeral foi na sexta-feira, exatamente como havíamos planejado. Pianos brancos por toda parte. Pai Eterno, Forte para Salvar, tocada pela amiga da igreja da Dona Teresa que fora pianista profissional na juventude. Fiz o elogio sem desabafar, o que teria decepcionado minha mãe, que sempre dizia que um bom choro purificava a alma. Não chequei meu e-mail do trabalho nenhuma vez. Não retornei às ligações de Eduardo. Eu existia plenamente no momento da despedida da mulher que me ensinou que princípios importam mais do que lucro. Só no sábado, um dia após o funeral, é que finalmente abri meu laptop e entrei na minha conta de trabalho, esperando encontrá-la. Desativada. Em vez disso, encontrei um e-mail de Liali Shen, diretora de operações do grupo Jean. O e-mail havia sido enviado 4 horas depois da minha apresentação sobre o box do banheiro. Senhorita Cardoso, os contratos foram assinados, usando o seu modelo revisado. Meu pai ficou impressionado tanto com sua perspicácia financeira, quanto com sua postura ética. Valorizamos parceiros que entendem que a longevidade nos negócios exige mais do que lucros trimestrais. Ficamos consternados ao saber, por sua colega, Carla, que você apresentou este modelo sem a aprovação do Sr. Farias e que potencialmente sacrificou sua posição para honrar sua mãe e, ao mesmo tempo, servir aos nossos interesses. Caso você esteja buscando novas oportunidades após o seu luto, o grupo Diana acolheria uma conversa com respeito e condolências. Liali Shen. Houve um segundo e-mail. Este era de Paulo Menezes, enviado ontem mesmo. Renata, a reunião de emergência do conselho acabou de terminar. Não sei o que você fez, mas a família Shen não só assinou, como aumentou o investimento inicial em 30% com base no seu modelo. Eles também deixaram claro que só trabalhariam com você daqui para frente. Eduardo está apoplético, não chega nem perto de descrever, mas a diretoria está em êxtase com a entrada no mercado asiático. Ninguém vai demitir quem acabou de conquistar o maior cliente da história da empresa. Tire o tempo que precisar para sua família. Seu emprego estará aqui quando você voltar, embora as coisas possam parecer um pouco diferentes. A posição de Eduardo está sob análise. Sinto muito pela sua mãe, Paulo. Li os 2 e-mails 2 vezes, fechei meu laptop e fui até o balanço da varanda onde minha mãe costumava sentar à noite. O pôr do sol da Califórnia pintava o céu com cores que ela teria apreciado. Meu celular vibrou com uma mensagem da Carla. Reunião geral da empresa anunciada para segunda-feira.
Boatos dizem que Eduardo está fora. Reestruturação a caminho. Você é o herói do 38º andar. Quando você volta? Não respondi, imediatamente. Em vez disso, pensei no que significaria voltar. De volta a uma empresa que me forçou a escolher entre a decência humana básica e meu sustento. De volta a uma cultura que via emergências familiares como conflitos de agenda inconvenientes. Pensei no e-mail de Liali Shen, em possibilidades, que eu não havia considerado antes. Na minha mãe, que me ensinou que às vezes é preciso explodir as coisas para construir algo melhor. Voltei, mas apenas por um dia. Tempo suficiente para limpar minha mesa, baixar minha lista de contatos e comparecer à reunião geral onde Paulo anunciou que Eduardo havia decidido buscar outras oportunidades, discurso corporativo para o qual foi forçado a renunciar em desgraça. Paulo também anunciou minha promoção a vice-presidente de desenvolvimento estratégico, cargo criado especialmente para mim. Recusei publicamente na frente de toda a empresa. Agradeço o reconhecimento, disse eu, em pé na frente da sala cheia de rostos chocados. Mas os acontecimentos recentes me fizeram reavaliar o que quero da minha carreira e da minha vida. Aceitei um cargo em outro lugar. A sala explodiu em sussurros. Paulo parecia como se eu tivesse lhe dado um tapa. Com o grupo Jian? Perguntou ele com o microfone ainda ligado. Não, respondi. Estou abrindo minha própria empresa. Estratégias de investimento ético para a nova economia. Fiz uma pausa, olhando ao redor para os rostos dos colegas que eram meu mundo inteiro há 8 anos. Minha mãe me ensinou que os números na página são sempre pessoas. Esqueci disso por um tempo. Não vou esquecer de novo. 2 semanas depois, a Cardoso Estratégia e Consultoria abriu suas portas, financiada em parte por investimentos do Grupo Jian, em parte pelas minhas próprias economias e em parte pelo pacote de indenização surpreendentemente generoso que a Brava Invest Consultoria Financeira ofereceu quando perceberam que eu levaria a família Chen comigo. Minha primeira contratação foi a Carla. A segunda foi minha irmã Luciana, que deixou o emprego em marketing para cuidar das nossas operações. O terceiro foi Paulo Menezes, que se demitiu da Brava Invest após 30 anos, quando percebeu para onde os ventos estavam soprando. Já se passaram 18 meses. Somos pequenos, mas estamos crescendo. Nos especializamos em modelos de aquisição que priorizam a retenção de funcionários e cadeias de suprimentos éticas, ao mesmo tempo em que proporcionamos retornos competitivos. Temos uma lista de espera de clientes. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se Eduardo não tivesse me dado aquela escolha impossível na pior manhã da minha vida. Se ele tivesse demonstrado um pingo de compaixão humana, provavelmente teria mantido o emprego. Eu, provavelmente, teria mantido o meu. A família Chen teria conseguido o modelo original. Centenas de trabalhadores taiwaneses teriam perdido seus meios de subsistência. E eu teria continuado sendo uma pequena engrenagem em uma máquina sem alma. Às vezes, os piores momentos de nossas vidas se transformam em pontos de virada que jamais poderíamos ter previsto. Então, essa é a minha história. Não é exatamente a saga de vingança que você poderia esperar pelo título. Acho que não destruí o Eduardo por despeito. Simplesmente escolhi não me sacrificar, nem sacrificar meus valores pela margem de lucro dele. O fato de ele ter implodido, como resultado foi apenas o karma agindo. Minha mãe diria que foi justiça, pois o universo tem um jeito de equilibrar a balança. Guardo a foto dela na minha mesa agora, bem ao lado da bola anti-estresse daquela conferência em Dallas. Às vezes, quando estou construindo modelos financeiros tarde da noite, juro que consigo ouvi-la me lembrando. Os números na página são sempre pessoas. Renata, eu não esqueço mais. Se você me acompanhou durante toda essa história, obrigada. Talvez curta ou se inscreva se quiser saber mais. Isso foi mais terapia do que criação de conteúdo. Mas se tem uma coisa que espero que vocês tirem da minha experiência, é isso. Quando alguém te força a fazer uma escolha impossível, às vezes a melhor opção é rejeitar completamente os termos da pessoa e criar seu próprio caminho. É assustador, é arriscado, mas do outro lado pode haver algo melhor do que você jamais imaginou. E se você está lidando com o luto e com escolhas impossíveis agora, eu te entendo. Fica bom. Não exatamente mais fácil, mas diferente, mais administrável. As ondas não param de vir, mas você aprende a nadar.
Enfim, obrigada por ouvir meu confessionário das 2 da manhã. Eu provavelmente deveria tentar dormir agora. Agora me diz. E se fosse com você? Você escolheria o trabalho ou a despedida final? Você já teve que enfrentar uma escolha impossível como a de Aaron? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também. Assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou. Porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Ah, assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve.